Jesus jamais irá decepcionar o homem, mas o homem pode ser decepcionado por Jesus. No Evangelho de São Lucas, capítulo número 23, fala sobre a crucificação de Cristo, onde os príncipes zombavam, a multidão zombava, os soldados zombavam. E quando Jesus foi crucificado, haviam dois malfeitores. E um desses malfeitores, crucificado ao lado de Jesus, ele começa a fazer o coro com aqueles que criticavam, e ele começa também a zombar. Se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Assim como os soldados, a multidão e os príncipes falavam zombando de Cristo. Porém, um dos malfeitores, o outro malfeitor, no capítulo número 23, no versículo 41, ele diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Aquele homem que estava sendo crucificado, ele reconheceu que os seus feitos levou àquela consequência. E provavelmente no momento da crucificação havia ali um público, uma plateia que queria, através da justiça, se vingar daqueles malfeitores. E um dos malfeitores reconheciam que os feitos dele levou a ele a isso, significa que tinham pessoas que estavam esperando pela sua vingança, ali agora ver ele pagar pelo erro, pelo mal que ele cometeu a alguém. E os familiares provavelmente daquelas pessoas estavam ali esperando. E no entanto, eles esperando que Jesus trouxesse a sentença, a vingança, a palavra de ódio para aquele homem, Jesus se levanta como um defensor, porque houve um arrependimento. Ao apagar das luzes, no momento da crucificação, próximo da morte daquele homem, reconhecendo que aquela consequência era fruto do merecimento das suas práticas de pecado. Então havia pessoas que queriam ver a vingança, o fim daquele homem. E aquele homem, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, às vezes, Jesus não nos decepciona, mas nós podemos nos decepcionar com Cristo, com Jesus, porque nós projetamos na nossa mentalidade, na nossa mente, nós criamos uma estrutura, nós criamos um pensamento, nós criamos agora em nós algo esperando que a ação de Cristo seja uma ação de vingança, de condenação, e nós vemos o perdão dele ser estendido para aqueles que realmente se arrependem. Então, ele não nos decepciona, mas nós podemos nos decepcionar pelaquilo que nós projetamos e criamos através dele. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8, ele fala sobre a pregação do Evangelho e as riquezas incompreensíveis de Cristo. Riquezas que não são compreendidas. A riqueza do perdão, a riqueza da reconciliação, a riqueza agora quando há um genuíno arrependimento, há realmente um perdão. Apesar do mal que o homem causou, apesar do mal que o homem fez. E às vezes nós vemos que alguém causou mal para a sociedade, ou causou mal para alguém próximo de nós, ou para nós próprios. E nós ficamos esperando que Deus faça justiça e se vingue por aquela pessoa. Mas se aquela pessoa se arrepender genuinamente, ainda que nós venhamos desejar o mal para aquela pessoa, o bem de Deus pode alcançar aquela pessoa. Porque no genuíno arrependimento há realmente um perdão. Não um arrependimento fingido, mas um arrependimento genuíno. Há realmente de Deus aí a salvação e um recurso que ele estabelece para o homem. O Senhor Jesus, ele fala uma parábola no Evangelho de São Mateus, capítulo 20. Ele fala sobre trabalhadores de uma vinha. Ele faz uma ilustração. Ele conta que um homem saiu para o seu campo a assalariar e procurava trabalhadores para a sua vinha, para a sua plantação. E saindo na madrugada, chamou vários trabalhadores e acertou com ele que pagaria um dinheiro a cada um deles. E depois ele sai 9 horas da manhã e encontra outros homens e manda para a sua vinha e diz: vá que eu vou pagar aquilo que é justo. Depois ele vai também ao meio-dia e encontra mais outros homens sem trabalhar e manda também para a vinha: à tarde, quando findar o dia, eu pago a vocês.
3 da tarde novamente. E por último, às 5 horas da tarde, 17 horas, eles passam e veem alguns homens na praça e perguntam: por que vocês estão aí? Porque ninguém nos assalariou. Vá para a minha vinha e darei o que é justo. Então ele chamou homens de madrugada, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 17 horas, 5 horas da tarde. E quando ele chamou os últimos, os que chegaram por último às 5 da tarde, o trabalho findou às 18, no caso, 17 às 18 horas, 1 hora de trabalho, ele deu um dinheiro. E aqueles que chegaram de madrugada imaginaram: se esse que chegou 5 da tarde agora está recebendo um dinheiro por 1 hora de trabalho, nós que chegamos de madrugada vamos receber mais. Só que o dono da vinha, ele pagou também um dinheiro àquele trabalhador que chegou de madrugada. E ele começou a reclamar e a dizer: nós chegamos aqui de madrugada, passamos o dia inteiro, o calor, nós passamos por tudo, o senhor está nos dando dinheiro? Aquele outro que chegou apenas 1 hora que trabalhou está recebendo o mesmo valor. E o dono da vinha, ele diz: eu ajustei com você por um dinheiro, tome aqui o que é seu, vá embora. E se eu quis pagar tanto a ele quanto a você por apenas 1 hora, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Então isso significa as riquezas incompreensíveis de Cristo, onde Paulo fala em Efésios 3:20 do Evangelho. Assim como Deus, através de Jesus, um homem o qual na crucificação ele diz para o outro malfeitor: nós estamos aqui pelos nossos feitos, nós estamos aqui porque o que nós praticamos. Ele reconheceu que a consequência que ele estava vivendo era justamente pelo aquilo que ele tinha feito. Mas no entanto, quando ele olha para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus simplesmente deu para aquele homem o perdão e disse: hoje estarás comigo no paraíso. E automaticamente veio a decepção pelos seus vingadores, aqueles que tinham sido vítima daquele homem crucificado, aqueles que estavam esperando ver o cumprimento da sentença, ver aquele homem pagar pelo mal que fez a eles próprios ou alguém da sua família. Eles voltaram agora decepcionados. Então, às vezes, nós percebemos que Deus não é injusto, mas quando nós projetamos um Deus da nossa forma, nós observamos que parece que há injustiça, mas não há, porque o perdão de Deus estende-se a todos. Onde há um verdadeiro arrependimento, há um genuíno perdão. No apagar das luzes, tem gente que diz: mas a pessoa a vida toda bebeu, fumou, se prostituiu, roubou, matou, agora diz que é crente. Se realmente ele é crente de verdade, se arrepende dos seus pecados, as riquezas incompreensíveis de Cristo. É por isso que você não compreende. E o homem natural não compreende as coisas do Espírito. É dessa forma mesmo. Um homem que fez todo aquele mal, mas no momento da crucificação, ao apagar das luzes, ele olha e diz assim: eu reconheço que os meus feitos foi que me trouxe aqui. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E ainda diz para o outro: ele aí nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus não disse para ele: se eu perdoar você, eu vou decepcionar aqueles que querem se vingar. Não, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então não projete um Deus da sua mentalidade, não projete um Deus limitado. Riquezas incompreensíveis de Cristo através do Evangelho. Todas as vezes que houver um verdadeiro arrependimento, há um genuíno perdão. Você pode até se decepcionar com Cristo, porque você projetou um Cristo diferente, mas jamais Cristo irá te decepcionar. TVN, sempre com você.